Nós vamos fazer contato com o jornalista, advogado, ex-secretário adjunto da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na gestão da ministra Matilde Ribeiro, Douglas Martins. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Douglas, eu queria aproveitar o gancho da reportagem que a gente escutou agora, né, do Igor Carvalho, com locução do Douglas Matos. Né, nós vamos falar aqui da questão da ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, mas antes queria pegar esse gancho justamente para falar da questão da Fundação Palmares. Como é que você vê essa, digamos, polêmica, entre aspas, né, envolvendo a retirada de nomes da lista de personalidades negras que foi promovida pelo presidente da entidade, Sérgio Camargo? Não. Na verdade, essa retirada é um ato ideológico no sentido contrário do que representa a própria Fundação Palmares. De maneira geral, Glauco, esse governo tem colocado nos lugares de defesa dos interesses sociais da população inimigos desses interesses sociais. Isso tem uma especial perversidade na agenda dos direitos humanos, como a gente vê na própria Secretaria de Direitos Humanos e na Fundação Palmares. Outras agências anteriormente dedicadas a esse tema, como Secretaria Especial de Mulheres e de Igualdade Racial, foram imediatamente extintas após o golpe de 2016. Mas, nesse caso específico, é uma política. É a política de desacreditar, de desconstruir todo um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, né, de reconhecimento, no caso da Fundação Palmares, da contribuição de personalidades absolutamente imprescindíveis para que a gente entenda o Brasil. Bom, o Congresso Nacional tem um trâmite, um projeto de lei para reverter essa situação, né? Mas, assim, como é que a gente pode definir isso? Na verdade, é a localização de administradores e agentes públicos contrário à pauta dessas agências nas quais eles ocupam. Agora, Douglas, falando aqui de uma notícia que foi positiva durante essa semana, que foi a aprovação pela Câmara dos Deputados da ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo. Qual o significado dessa aprovação na Câmara? Bom, Glauco, essas convenções que tratam de direitos humanos, quando elas são aprovadas, ratificadas nacionalmente, no caso do Brasil, elas passam a ter o mesmo status de emenda constitucional. Isso é muito importante do ponto de vista da autoridade dessa norma, né, no nosso sistema jurídico. O que aconteceu foi que essa convenção foi aprovada em 2 turnos na Câmara, segue agora para ser aprovada no Senado, e se ela for aprovada, ela institucionaliza no nosso sistema jurídico várias normas importantes para a defesa da igualdade racial, promoção da igualdade racial e combate ao racismo. É uma convenção que surgiu de um entendimento do governo brasileiro, é preciso destacar isso, em 2004, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu era secretário adjunto da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial da Presidência, e a gente propôs que fosse criada essa comissão, isso em 2004. Você sabe que nesse sistema não é só você propor, você tem que financiar, né? Você tem que depositar recursos para que isso seja viabilizado. Essa era a maior dificuldade na OEA naquela época. E no governo Lula houve esse deliberado compromisso, né, com essa pauta. Foi o Brasil que financiou isso em 2004. Em 2005, a comissão produziu seu primeiro resultado. Em 2013, a convenção foi aprovada no Panamá e, desde então, ela vem recolhendo assinaturas de estados das Américas para a sua vigência. É da maior importância isso, e sobretudo agora, né, nesse momento que a gente está vivendo no nosso país, que a gente precisa de instrumentos de defesa contra a discriminação e o racismo.
Agora, a gente teve aí, infelizmente, também parlamentares que votaram contra a ratificação, a maioria do PFL e todos os deputados do chamado Partido Novo. Inclusive, essa legenda utilizou ali uma argumentação que me parece bastante frágil, dizendo que a ratificação da convenção iria ferir a soberania nacional, como se então o Brasil fosse, a partir de agora, parar de aderir a tratados internacionais e convenções que fazem parte do próprio aparato legislativo brasileiro. Como é que você viu a oposição por parte desses parlamentares, Douglas? Primeiro, uma ignorância jurídica monumental, né, que demonstra a incapacidade deles estarem naquele lugar fazendo o que eles estão fazendo. Eu acabei de dizer que esses instrumentos de direitos humanos no Brasil, quando eles são ratificados, eles funcionam como emenda constitucional. Então, no caso dessa convenção, ela atualizaria a nossa Constituição. A convenção é uma convenção interamericana contra o racismo e discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Nós estamos assistindo no nosso país vários atos que dão conta de intolerância, racismo e que precisam de políticas públicas para ser combatido. Então, a primeira questão a ser colocada aqui é o despreparo desses parlamentares para entender uma legislação desse tipo. Isso na forma. No conteúdo, Glauco, é que eu acho que é mais importante a gente destacar. Porque o racismo no Brasil, ele não é o racismo institucionalizado, ou seja, se instituiu a segregação, etc. Não é isso. O racismo no Brasil, ele é, como hoje se discute muito, ele é estrutural. Ele é um legado de uma sociedade construída na discriminação, aí sim, naquela época institucionalizada. Então, esse racismo ele é mais refinado, mais perigoso e destrutivo da sociedade e demanda permanentemente políticas públicas para enfrentá-lo. A Convenção traz esse conceito quando ela fixa a noção de discriminação indireta e de racismo indireto, que é exatamente essa forma em que aqueles grupos racialmente discriminados não têm acesso, né, aos lugares de direção da sociedade ou a determinados lugares onde a sociedade se identifica nela própria. Isso aí é muito importante porque a Convenção trata desse assunto. Como é que ela trata desse assunto? Ela determina que sejam permanentemente instituídas as políticas compensatórias e as políticas públicas, como a política de cotas, que vão revertendo essa situação. Então, subscrever essa convenção hoje é subscrever a necessidade da política pública, aí sim, como política de Estado, e, no caso, constitucionalmente assegurada, de que se combata a discriminação indireta e, portanto, o racismo estrutural. Agora, Douglas, nas últimas eleições nós tivemos diversas candidaturas negras chegando, principalmente às câmaras municipais e levantando a bandeira mesmo contra o racismo, conseguindo votações expressivas. Você acha que esse movimento também fortalece o combate ao racismo no âmbito político-partidário, no âmbito institucional? Fortalece, porque nós temos normas, né, na organização político-partidária, particularmente no processo das campanhas eleitorais, introduzindo cotas. Isso já começou com a questão de gênero e tem sido super importante para a composição das chapas nas eleições. Há um número significativo de mulheres, né, hoje ocupando postos no parlamento, é decorrente dessa política de inclusão, de aceleração. Porque naturalmente, elas não ocupariam esse lugar, porque a sociedade, além de ser racista, a gente sabe, é machista, é tocado pelos códigos do patriarcado. Então, é importante que isso se estenda no caso também da discriminação racial. O Supremo Tribunal Federal votou nesse processo eleitoral para viger a partir do próximo, nas candidaturas proporcionais, o financiamento de candidaturas negras. Isso é uma medida importante de reconhecimento que, a manter as coisas como elas estão, esse reequilíbrio não se daria. Por natureza, ele não se dá. Aliás, Glauco, essa é a noção mais importante.
que está naturalizado na nossa sociedade é a discriminação. Há uma noção equivocada de que nós temos no Brasil um congraçamento racial. Não temos. Nós temos a segregação. A gente extinguiu a escravidão, mas a gente não extinguiu o racismo, muito menos o racismo estrutural. E a importância de se perceber isso é a necessidade de se mudar essa situação. Os movimentos sociais, particularmente o movimento negro, têm dado uma grande contribuição para que o Brasil passe finalmente a entender ele mesmo na sua diversidade. Porque hoje, atualmente, o Brasil ignora profundamente o que seja a sua diversidade. Basta você olhar a composição étnico-racial nos centros de poder. E nessa questão das cotas dos partidos tem justamente esse ponto fundamental que você destaca, Douglas, que é a questão do financiamento, que durante muito tempo, inclusive, tivemos as cotas para as mulheres, mas o financiamento não era garantido. E com as candidaturas negras também, se a gente assegurar esse financiamento, não teremos o que acontecia, que era uma espécie de violência econômica que, no fim das contas, acabava barrando também o acesso das mulheres, o acesso dos negros a esses lugares de poder. Essa questão é fundamental também, né? O financiamento, Douglas. Estratégica. Você vê que no Estatuto da Igualdade Racial, do qual eu participei junto com muita gente, né, na elaboração, na formulação, desde os tempos da Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, o tema central era exatamente o fundo, que é o financiamento ao qual você se refere, que até hoje não foi aprovado. Todo mundo que trabalha com políticas públicas sabe que as políticas públicas são financiadas, senão elas não serão exortações retóricas, mas não serão políticas públicas. Essa questão que você levanta é a questão estratégica. Daí a importância da Convenção Interamericana, porque ela propõe que haja mecanismos de políticas públicas, inclusive de financiamento, para que essas políticas públicas efetivamente aconteçam. Então, no caso do Estatuto da Igualdade Racial, até hoje se luta para a criação desse fundo de financiamento das políticas públicas no sistema de igualdade racial federativo. É bom frisar. Envolve a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E no caso das outras políticas, que são políticas de aceleramento, sempre o financiamento de aceleração, sempre o financiamento é importante. Nas universidades públicas, as cotas sempre vêm com bolsas. O Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores, quando começou a promover para a formação da diplomacia brasileira, que era totalmente branca, e o Instituto se propôs a mudar essa realidade, e se propôs, Glauco, pelo seguinte: a gente ia para os foros internacionais de debate e as outras delegações diplomáticas perguntavam se o Brasil era um país europeu. A gente passava várias vezes por esse constrangimento. Então, foi no período do governo Lula, durante, inclusive, a administração do ex-chanceler Celso Amorim, que se iniciou esse processo no Instituto Rio Branco, que é o instituto que forma diplomatas, né? Lá se ofereceu um programa de bolsas para formar diplomatas negros e negras, mas o centro desse programa de bolsa era exatamente isso que você falou, o financiamento, que permitia que eles fossem para Brasília e lá fossem assistidos permanentemente durante a sua formação. É essencial. Sem financiamento não tem política pública. Tá certo, Douglas. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Glauco, prazer em falar com você. Estamos à disposição. Até a próxima. Prazer é nosso. Conversamos aqui com o jornalista, advogado e ex-secretário adjunto da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na gestão da ministra Matilde Ribeiro, Douglas Martins. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.